Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Martcast. Eu sou a Patrícia Mendolovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Este é mais um episódio da nossa quarta temporada e a gente segue trazendo os temas mais discutidos no ambiente empresarial. Hoje, a pauta é trabalhista, mas antes de introduzir o tema, eu queria recepcionar a nossa convidada e especialista deste episódio, Priscila Bresolim, que estreia aqui no Martcast. Muito bem-vinda, Priscila. Olá, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa de te receber, Priscila. Mas vamos lá. Você é especialista em direito e processo do trabalho e vem hoje trazer uma luz para quem não está conseguindo acompanhar as recentes discussões trabalhistas. Então vamos lá. Quero trazer como tema principal do nosso episódio uma mudança que entrou em vigor neste ano e que algumas empresas ainda têm dúvidas de como se adaptar: o Emprega Mais Mulheres. A lei que instituiu esse programa foi publicada em setembro do ano passado, mas boa parte destas orientações começaram a ser taxativas a partir de março deste ano, 180 dias depois da publicação. Antes de aprofundar neste tema, Priscila, eu queria que você fizesse um resgate do que é efetivamente esse programa, o que é o Emprega Mais Mulheres e qual é o principal objetivo dele. Vamos lá, Patrícia. A Lei 14.457, que foi publicada no dia 21 de setembro de 2022, ela tem como nome, como tema, o Emprega Mais Mulheres, porque ela visa, né, como objetivo principal, garantir mais igualdade na parentalidade, né, para que haja realmente uma observância pelas empresas, empregadores de modo geral, essa igualdade entre os sexos e principalmente para que haja um apoio às mulheres nessa jornada dupla que muito se fala e que muito se comenta, né, da mãe, da figura mãe, dona de casa, que tem suas obrigações dentro da sua residência e também tem que performar como uma boa profissional no seu ambiente de trabalho. Esse é o principal objetivo dessa lei. Super importante isso, né? E é interessante a gente fazer essa retomada para contextualizar também o nosso ouvinte, né? Entendendo isso, que os pontos da lei ficam ainda mais claros, né? Agora, quando a gente fala sobre esses mecanismos para a inserção e manutenção da mulher no mercado de trabalho, as empresas estão olhando de fato para essa jornada dupla, que é ser mãe e ter um emprego, enfim, dar conta desses dois universos. Quais as novidades, efetivamente, que o programa traz para o apoio dessa parentalidade, né? Essas medidas são taxativas, exemplificativas. Traz um pouquinho desse panorama para a gente, Priscila. Vamos lá. Na verdade, a lei ela traz medidas que são exemplificativas e outras que são taxativas de cunho obrigatório, tá? Então, assim, o programa, né, instituído, que é o Emprega Mais Mulheres, ele tem uma destinação que é justamente a inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho, o apoio à parentalidade, como a gente colocou antes, e ele traz aqui como requisitos obrigatórios para as empresas que elas tenham meios de flexibilização do regime de trabalho, né, através de teletrabalho, regime de tempo parcial, regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas, jornada de 12 horas trabalhadas por 36 ininterruptas de descanso, quando a atividade permitir, antecipação de férias individuais e horários de entrada e saída flexíveis, né? E também tem alguns pontos de suspensões dos contratos de trabalho para qualificação profissional das mães e dos pais, quando tem aqui um retorno da figura da mãe, da figura materna, no fim da sua licença maternidade. Super bacana esses pontos que você trouxe, né? Agora, uma visão pessoal sua, até por toda a sua experiência de mercado, toda a sua experiência aí auxiliando diversos clientes que atuam, enfim, tem mulheres aí em postos de trabalho. Você vê efetivamente uma adesão ao Emprega Mais Mulheres? Você está vendo isso acontecer? Sim, como a lei, na verdade, assim, como a lei ela tem requisitos de cunho obrigatório, né, não são todos obrigatórios, mas ela tem alguns que são de cunho obrigatório para que as empresas tenham uma implementação, e alguns a gente vai entrar numa discussão até mais para frente, Patrícia. As empresas elas estão aderindo e cada vez mais interessadas também em entender o que essa lei tem de exigências e de benefícios e até onde elas podem contribuir de um modo geral
para que haja realmente esse incremento da mulher no mercado de trabalho e a sua manutenção até ao longo do desenvolvimento dos seus contratos. Importante esse ponto que você trouxe, né, Priscila? Porque assim, quando a lei é obrigatória, ponto, né? Você cumpre e ponto final. Quando o rol é taxativo, aí você vê de fato a intenção da empresa em acolher essa mulher, né? De fato, de ter essa adesão, mais como um programa também não só instituído por uma lei, mas como uma intenção social, né? Então, de Isso. incluir, de trazer mais inclusão e por aí vai. Mas vamos seguir um pouquinho e aí, agora, já falando sobre um outro ponto que eu acredito que seja aí objeto de muitas dúvidas, né? Vamos falar também sobre a prevenção ao assédio no ambiente de trabalho. Que medidas, né, essa lei traz, que passos aí ela trouxe, enfim, é um passo super relevante que a legislação dá olhando para esse tema. Então, eu queria que você trouxesse quais as definições trazidas pela lei e, junto a isso, quais os principais pontos de atenção nesse aspecto. As empresas que possuem CIPA constituída, elas têm aqui como obrigação, pela lei do Empregar Mais Mulher, de inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas suas normas internas. E a lei exige que haja uma ampla divulgação do conteúdo aos empregados e às empregadas e a todos os eventuais prestadores de serviço e pessoas envolvidas no processo de trabalho. Tá? Aí tem vários requisitos que a lei determina sobre a fixação desses procedimentos, a inclusão desses temas em medidas aqui de acompanhamento da própria CIPA, né? A CIPA, inclusive, ela teve alteração da própria nomenclatura através de uma portaria do Ministério do Trabalho publicada em dezembro de 2022, onde ela passa a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Então, a gente tem recomendado aos nossos clientes, inclusive, que haja solenização, né, através de reuniões da CIPA sobre essa alteração de nomenclatura e um treinamento, inclusive, para os integrantes da CIPA sobre quais são as suas obrigações, porque isso tem permeado entre os clientes muitas dúvidas, assim, sobre qual é o papel da CIPA também dentro das obrigações determinadas pela lei. Mas isso é algo que a lei traz como algo obrigatório aqui, taxativo, né? Então, esse é um dos itens que tem sido bastante polêmico e muito procurado o apoio jurídico, porque as empresas, elas precisam, então, ter essas regras. Então, códigos de condutas que ainda não existam são recomendáveis que sejam feitos nesse momento e que os que já têm, inclusive, o código de conduta façam uma revisão desses documentos para que haja um material muito claro sobre o assédio sexual, o que não era comum nas empresas, né? Assim, muitas empresas que já têm aqui um compliance mais forte, mais definido, e que já tinham regras e manuais e códigos de conduta implementados, elas tinham muito viés do assédio moral, mas nem sempre uma previsão descritiva clara e orientativa sobre o assédio sexual. A lei traz isso como algo obrigatório. Então, as empresas deverão implementar alguma medida, seja um código de conduta, seja uma cartilha, seja um manual orientativo, deverá ter alguma regra interna onde haja, né, as definições sobre assédio, o que deve ou o que não deve ser praticado pelos seus empregados, quais são os cuidados que se deve ter. E um ponto importante é que a lei também determina que todas as empresas tenham um canal de denúncias e que ele seja anônimo, né? Então, é um outro ponto aqui delicado, porque muitas empresas também não possuem canal nenhum, quando possuem, nem sempre ele tem essa garantia do anonimato, né? E aqui é muito importante que as empresas tenham a utilização de serviços de empresas que sejam realmente confiáveis no mercado e que se assessorem de profissionais que conheçam bastante e profundamente o tema, porque o canal ele precisa ter o anonimato garantido, ele precisa ter sigilo através das informações que são repassadas a eles, a própria desenvoltura aqui de como que se vai se dar o processo de investigação dessas denúncias precisa ser muito bem implementado, porque esse é um dos pontos que, logo que a lei foi publicada, os clientes vinham muito nos procurar. Tá, mas então agora a CIPA é quem deverá fazer a investigação sobre uma denúncia de assédio sexual? No nosso entendimento, de maneira nenhuma, né? A investigação de alguma denúncia feita num canal, especialmente num canal anônimo, ela tem que ter todo um cuidado de compliance mesmo, de sigilo, de averiguação com cuidado. Então, algumas empresas estão instituindo comitês específicos para investigar denúncias de assédio sexual. Outras empresas estão utilizando comitês de ética, de compliance, que já
né, já foram instituídos muitas até pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, outras estão contratando, né, terceirizando 100% desse processo de investigação de assédio com escritórios de advocacia, com empresas no mercado. Então, realmente é um processo bastante sério esse de investigação. A lei obriga, então, que haja o canal de denúncia anônimo, ela não regulamenta como que se fará o processo de investigação, mas ele deve ser sempre muito pautado no sigilo, né, e na garantia de não exposição de qualquer das partes envolvidas, tá? Então, não será feito, salvo se alguma empresa definir isso, né, num comitê interno, pela própria CIPA. O que a CIPA precisa é incluir o tema de prevenção e do combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas suas práticas, nas suas atividades de dia a dia, e ter aqui mecanismos de acompanhamento de eventuais quantitativos, assim, né? Então, por exemplo, se um fiscal do Ministério do Trabalho bater numa empresa hoje, que já está vigente todas as obrigações da lei do Empregar Mais Mulher, ele vai ter que ter condições de verificar. Existe um canal de denúncias implementado? Esse canal efetivamente é anônimo? Que me garante esse anonimato, né? Em termos de dados, quantas denúncias a empresa teve, vamos lá, durante o ano de 2023, que foram referentes a assédio sexual? Dessas denúncias, quais foram os processos investigatórios startados e qual foi o resultado desses processos de investigação? Foram conclusivos de que aconteceu o assédio ou que não aconteceu o assédio? E esses treinamentos, essas capacitações dos funcionários que devem acontecer, de modo geral, deve atingir todo o público, 100% de pessoas que prestem algum tipo de serviço, não só empregados, diretores, terceiros, colaboradores, que realmente têm alguma atividade, né, dentro de qualquer nível hierárquico da empresa, deverão ser atingidos por treinamentos que devem acontecer a cada 12 meses. Né, ações de capacitação e treinamentos que devem acontecer a cada 12 meses, que são dos temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade. Então, tudo isso deve ser tratado aqui pela CIPA e por eventual algum comitê que a empresa venha instituir, sempre recomendando que tenha aqui algum apoio de profissional externo também, especialmente nesse momento aqui, para organizar e estruturar todos esses procedimentos. Exatamente, né, Priscila? E se a gente for pensar, são temas super sensíveis, né? E que tem que ter toda a segurança, todo o sigilo, todo o anonimato, porque envolve muita coisa, né? E outro ponto que eu acho relevante a gente pontuar aqui para os nossos ouvintes é que não adianta ter código de conduta, políticas, tudo pro forma, né? E na real acontecer tudo bem diferente, né? A gente tem inúmeros casos aí de empresas já noticiados publicamente de que tinham excelentes políticas, né, excelentes códigos, e na vida real era tudo bem diferente, né? Então, assim, como esse processo está começando e é um ciclo de amadurecimento que a gente vai viver aí nos próximos meses, é importante de fato que organize a casa, estabeleça as políticas, estabeleça aí as ações de boas práticas, normas de conduta, para que as mulheres e todos os colaboradores se sintam seguros, num ambiente saudável, né? E consigam aí dar o melhor de si. Então, esse ponto eu quis abrir esse parêntese aqui, para que as pessoas tenham de fato consciência que, embora tipo assim, tenha parte obrigatória e exemplificativa na lei, é bacana você pensar e aproveitar o momento para rever, né, uma série de práticas. E, inclusive, já entrando na outra nossa pergunta, tem inclusive um selo, né, Priscila, que é o Selo Emprega Mais Mulheres, que é concedido para a empresa que tem ali excelentes práticas, né? Fala um pouquinho dele para a gente, por favor. Isso, na verdade, o selo Emprega Mais Mulher, ele ainda depende, tá, de um ato do Ministério do Estado do Trabalho e Previdência que vai dispor sobre o regulamento completo de formulário de concessão, como que ele vai se dar, né? Mas o objetivo desse selo é justamente acompanhar o quanto essas empresas que têm interesse em receber esse selo estão efetivamente aplicando, né, e atendendo os requisitos da lei. Porque como a gente colocou, né, antes, essa lei ela traz alguns pontos obrigatórios, mas não são todos. Essa questão do assédio, ele é um ponto obrigatório, mas, por exemplo, a questão da capacitação profissional, tanto das mulheres, né, tanto da empregada quanto do empregado, que é uma previsão disposta na lei do Empregar Mais Mulher, ela não é um item obrigatório, né? As empresas elas têm obrigatoriedade de
dar visibilidade aos seus colaboradores de que existe essa previsão na lei e de que existe a possibilidade de que tanto uma empregada mulher se afaste para fazer um curso, né, tem uma suspensão do contrato para qualificação profissional, assim como o empregado também pode ter a suspensão do seu contrato de trabalho para dar apoio à mulher no retorno de uma licença maternidade. Em ambas as situações existe, né, um requerimento aqui que pode ser feito junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, e é a própria empresa quem faz esse encaminhamento para o Ministério do Trabalho para fazer o requerimento da utilização desse Fundo do Amparo ao Trabalhador. As empresas podem conceder aqui algum auxílio durante esse período, mas nada disso é obrigatório, né? Então, o selo do Emprega Mais Mulher, ele visa ter um acompanhamento do quanto, de fato, essas empresas estão observando o objetivo final da lei, né, que é realmente garantir mais acesso da mulher ao mercado de trabalho e garantir mais a permanência da mulher também no mercado também com igualdade, né, também respeitando a diversidade, e principalmente atingir o público que tem filhos aqui menores, como regra geral, menores de 6 anos, que é onde atinge a maior parte dos benefícios da lei. E o que a lei coloca é que as empresas que se habilitarem para recebimento desse selo, elas deverão prestar contas anualmente quanto ao atendimento dos requisitos da lei. Mas a gente ainda não tem essa regulamentação formal do que vai ser exigido, né, e como que se dará completamente aqui o acompanhamento desse selo. Entendido, Priscila. E agora é aquilo que a gente volta, né, a falar. É super importante, de fato, ter esse olhar, né, para boas práticas, porque a empresa, o colaborador, a colaboradora, no caso, só tem a ganhar com isso, né? Cada vez mais a gente vê aí um movimento de responsabilidade social, né? Um cuidado com isso, de ter essa empatia, esse olhar mais diverso, esse olhar mais colaborativo e esse ambiente de trabalho mais igualitário, né? Porque isso tudo faz parte dessa nova realidade que a gente está inserido, né? Ainda nesta linha, Priscila, no caso das empresas cidadãs, elas têm obrigação de observar essa disposição da lei? Explica para a gente um pouquinho até o conceito de empresas cidadãs. As empresas que aderem ao Empresa Cidadã, que é um benefício de empresas que possuem aqui uma prorrogação da licença maternidade, tá? A licença maternidade, normalmente, ela é de 4 meses, né? Prevista na própria legislação. Algumas empresas que fazem adesão a essa empresa cidadã e que têm um benefício fiscal atrelado a isso, elas prorrogam a licença maternidade por mais 60 dias, né? E o que o Emprega Mais Mulher traz é uma permissão de que essa prorrogação dos 60 dias possa ser substituída por uma redução da jornada de trabalho de 50% do tempo pelo período daí de 120 dias, com o pagamento do salário integral dos colaboradores que optarem por receber esse benefício. Entendido, Priscila. Agora, saindo um pouco desse assunto, eu queria trazer para a nossa pauta aqui, para a nossa discussão, alguns temas que também estão aí na mira das empresas, né? O primeiro deles é o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Tema polêmico, né? Mas que eu queria aqui a sua percepção, né? Que esse tema vem aí na esteira da discussão sobre equidade de gênero, mas com foco em cargos e salários. Explica para a gente o que esse projeto traz de novo e o que tem aí, quais são os pontos de atenção para as empresas. Tá. O projeto da igualdade salarial é o projeto de lei número 1085 de 2023 e ele dispõe justamente sobre a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres, né? Nós já temos atualmente na CLT o artigo que trata especificamente sobre a necessidade de igualdade salarial através, inclusive, é chamado de equiparação salarial, né? Hoje já existe na legislação trabalhista uma previsão sobre a obrigatoriedade de haver uma igualdade salarial independente de gênero aqui. Porém, esse projeto, ele traz algumas medidas justamente para que haja aqui uma coibição maior, né, dos empregadores que ainda utilizam eventuais desigualdades aqui salariais pelo gênero ou por outras questões de diversidade, e ele tem uma ampliação da multa em caso de descumprimento da lei, que ela vai corresponder a no mínimo 10 vezes o novo salário devido pelo empregador ou empregado discriminado. Então, assim, hoje a gente tem já uma previsão legal,
mas essa previsão legal, quando descumprida, ela tem uma penalidade que não é tão representativa quanto o que está sendo previsto nesse projeto de lei, né? Então, ele amplia a multa em caso de descumprimento para 10 vezes o valor do novo salário. Também vai instituir a publicação de relatórios de transparência salarial e remuneratória, né? Através até do e-social, o que se pretende nesse projeto de lei é que haja aqui talvez parecido com um projeto de transparência até de cargos governamentais, né? Vai haver uma exposição mais clara aqui do que realmente é pago de salário e verbas remuneratórias para os colaboradores ocupantes de determinados cargos e um certo acompanhamento também, pela previsão do projeto de lei, de qual é o gênero que ocupa cada um dos cargos da empresa. Isso é a ideia do projeto. Super entendido, ficou super claro, Priscila. Agora, já avançando aí para o final da nossa conversa, e outro tema que também vem muito em pauta, os nossos clientes, empresas sempre comentam muito, é a questão da contribuição sindical, né? Ainda é algo que está em aberto, mas para entendermos um pouquinho mais qual o cenário atual, você consegue fazer para a gente uma linha do tempo? Em que ponto está esse assunto? Sim. Na verdade, a contribuição sindical, ela foi instituída ainda na vigência inicial da CLT, né, que foi lá em 1943, e ela era entendida como um tributo e tinha previsão de obrigatória, né? A contribuição sindical, ela foi obrigatória, então, de 43 a 2017, e com a reforma trabalhista, que aconteceu em novembro de 2017, houve uma alteração legislativa, né? A CLT teve uma modificação em diferentes aspectos, entre eles essa questão da contribuição sindical, e ela passou a ser facultativa. Então, não havia mais nenhuma obrigatoriedade da contribuição sindical. Inclusive, a gente teve um julgamento pelo próprio STF, o ano passado ainda, onde ele tinha uma previsão aqui de validação dessa alteração da legislação de novembro de 2017, né? A gente tem o tema 935, que é um tema de demanda repetitiva que está sendo analisado pelo STF, e naquele julgamento que ocorreu, foi validado, então, foi declarada a constitucionalidade do artigo da CLT que determina aqui a facultatividade da contribuição sindical. O que aconteceu recentemente, né, e aí tem sido bastante polêmico essa questão, é que houve uns embargos de declaração nessa demanda que gerou aqui o tema 935, e no julgamento desses embargos de declaração, o ministro Gilmar Mendes tem uma proposta de voto onde ele entende que é inconstitucional, segundo ele, a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente aos empregados da categoria não sindicalizados. Porém, né, se houver a possibilidade de oposição, ele entende que é possível que haja a cobrança de contribuições assistenciais. São coisas diferentes, a contribuição sindical e a contribuição assistencial, tá? Mas a polêmica toda que está sendo trazida nesses julgamentos que têm acontecido recentemente pelo STF, que ainda não teve um trânsito em julgado, né, se refere à questão da contribuição assistencial, que são contribuições onde há previsão em normas coletivas, podem ser tanto em convenções coletivas como em acordos coletivos, que visam justamente garantir a assistencialidade do sindicato. Então, esse é um ponto que, até então, a jurisprudência vinha bastante pacífica, no sentido de que não poderiam ser cobradas contribuições assistenciais de pessoas que não fossem realmente filiadas aos sindicatos, né? E agora, a mudança que está havendo no comportamento do STF é para entender como constitucional essa instituição, por meio de acordo com a convenção coletiva das contribuições assistenciais, desde que seja assegurado o direito de oposição. Priscila, super claro aí a sua explicação. E uma pena que a gente já está praticamente encerrando aí o nosso episódio, mas eu acho que você trouxe todos os assuntos de uma forma muito clara, muito transparente para os nossos ouvintes. Então, queria te agradecer, queria deixar aí a porta aberta para futuras atualizações que venham sobre o tema, você voltar aqui de novo para a bancada do nosso Smartcast. E aí, deixa uma palavra final, um recado, alguma coisa para os nossos ouvintes, para a gente já encerrar a participação por aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Patrícia, é uma honra estar aqui presente com vocês hoje.
Acho que o trabalhista sempre é um tema bastante polêmico, que afeta muito não só as empresas, os negócios, mas a todos nós, né? Pessoas que trabalhamos, que contribuímos para alguma associação, para alguma empresa. Esses temas que são realmente bastante dinâmicos e polêmicos, eles têm sofrido muita modificação, né? Então, é muito importante para as empresas que tenham um olhar mais para o colaborador e que queiram evitar passivos trabalhistas, é muito importante que contem com o apoio de profissionais especializados na área, que conheçam bastante os debates e as discussões que estão acontecendo sobre esses temas. Obrigada, Priscila, aí, pela sua participação. E encerramos mais um episódio do nosso Martcast. Este conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, se você curte o tema e tem interesse no assunto, não deixe de acompanhar e até maratonar todos os episódios aí das temporadas anteriores. Fique de olho também nas nossas redes sociais, que os nossos conteúdos completos, escritos e em áudio, estão por lá. Tchau!